E aí, tudo bem? Como prometido, eu vou fazer aí algumas videoaulas em relação ao conteúdo que irá ser abordado na prova. Tranquilo? Primeiro assunto, então, aí no caso, ângulos na circunferência que nós estudamos. Os três tipos que nós temos aí de ângulos na circunferência, então nós temos o ângulo central, nós temos aí no caso o ângulo inscrito e nós temos o ângulo de segmento. Tranquilo? Porque ângulo central tem uma circunferência. Nós sabemos então que circunferência é apenas o contorno. Nós temos o centro dessa circunferência. Esse ângulo ele é denominado de ângulo central porque o seu vértice então se encontra no centro da circunferência. Ângulo inscrito, o vértice pertence na circunferência, tá ok? Ângulo inscrito, o vértice do nosso ângulo pertence à circunferência. E ângulo de segmento. O ângulo de segmento tem o mesmo raciocínio que o ângulo inscrito, tá bom? O ângulo de segmento, então nós temos aí no caso, uma das semirretas é tangente e a outra, o outro segmento de reta, então os dois pontos pertencem à circunferência. Como eu disse, o ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Só mudar aqui. Então nós temos que o ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. O ângulo inscrito é o ângulo que tem o vértice nas circunferências e os ângulos secantes a ele. Nós temos três propriedades. Ângulo inscrito correspondentes ao mesmo arco na circunferência tem a mesma medida. Então observa que nós temos aqui ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, eles estão enxergando o mesmo arco AB, o mesmo arco verde, o mesmo arco AB. Portanto, se aqui for 30 graus, todos esses ângulos inscritos também são 30 graus. Primeira propriedade, ângulos inscritos correspondentes ao mesmo arco, eles estão enxergando o mesmo arco na circunferência, tem a mesma medida. Aqui no caso, a segunda propriedade, que fala o seguinte: a medida de um ângulo inscrito numa circunferência é a metade da medida do ângulo correspondente central. Então, nós podemos observar aqui, no caso eu já fiz umas marcações, nós temos, pegar aqui uma caneta, deixa eu apagar primeiro. Nós temos aqui, portanto, ó, o arco AB. Esse é o nosso arco AB, tá ok? E nós temos os dois ângulos estudados anteriormente. Eu tenho o ângulo central e eu tenho o ângulo inscrito. Qual que é a relação que eu fiz a prova com vocês? É que o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, tá ok? O ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Esta formulinha vocês têm que saber para a prova. Então aqui no caso, calcule o valor de x e y indicado na figura. O nosso arco está valendo quanto? 50 graus. Se o arco vale 50 graus, isso significa então que o valor de x também vai valer 50 graus. O valor de x também é 50 graus. De acordo com a propriedade anterior que nós estudamos, o ângulo central ele tem a mesma medida do que o arco e vice-versa. O arco tem a mesma medida que o ângulo central. Como nós vimos anteriormente, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Nós temos então que o y vai ser quem?
50 dividido por 2, ou seja, x dividido por 2. Nesse caso, o y vai ser igual a quanto? A 25 graus. Tá ok? Isso cai na prova, precisa saber, hein? O que mais? Terceira propriedade, todo ângulo inscrito em uma circunferência é reto. Então observa que eu tenho um triângulo, e nesse caso, o maior lado desse triângulo é o diâmetro da circunferência. Então o ângulo central aqui está sendo de quanto? De 180 graus. 180 graus, a metade de 180 graus vai ser quanto? 90 e 90. Isso significa que qualquer triângulo que eu traçar aqui, todos esses triângulos, eles vão ser o quê? Eles vão ser retângulos. Todos os triângulos traçados vão ser triângulos retângulos, tá bom? E aí, no caso, o ângulo de segmento tem o mesmo raciocínio que o ângulo central e o ângulo inscrito. Portanto, nós podemos falar que o beta, nesse caso, ele é a metade do ângulo de segmento, tá bom? Vai ser, nesse caso, portanto, alfa sobre 2. E para nós finalizarmos, nós temos o quadrilátero inscrito, a soma de todo e qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer quadrilátero, sempre é 180 graus. Desculpa, sempre é 360 graus. A soma dos ângulos internos de todo e qualquer quadrilátero sempre é 360 graus. Isso significa o quê? Que os ângulos opostos, isso somente se esses quadriláteros, esse quadrilátero está inscrito dentro de uma circunferência. Então, se esse quadrilátero está inscrito dentro de uma circunferência, isso significa que a soma dos ângulos opostos, um de frente para o outro, sempre é 180 graus. Vou trocar a cor da caneta aqui. Então, isso significa que a soma do O e do E, 180 graus, e a soma do A e do I também 180 graus, tá ok? Essa primeira parte eu fico por aqui, tá bom? Então aí, conforme prometido, eu vou gravar os demais assuntos e vou disponibilizando para vocês, tá ok? Um grande abraço, bom estudo e uma boa prova.